Oi, gente! Olha a gente aqui de novo para mais um episódio do nosso Terra Podcast, direcionado a todos os nossos ouvintes da 98.1 FM e também você aí que segue os nossos canais nas redes sociais, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a União Home Center, Bela Pizza, Santo Antônio Pizzaria, ao Chicken Food, I10 Telecom e Absolute Net. Você que está aí agora ligadinho na gente, para não perder nada, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, indica para todo mundo, porque esse episódio de hoje, gente, vai entrar para a história, hein? Eu acredito, vocês vão saber por quê, né, Everson? Saudações, Elco Pimentel, saudações toda a Planaltina e todo o Distrito Federal. Vocês nos acompanham no Terra Podcast e também na programação da Rádio Terra, do Grupo Terra de Comunicação. Como a Elco falou, hoje nós temos aqui uma dupla de entrevistados que tem muito conteúdo, muita proposta interessante para o Planaltina e para o Distrito Federal, e vocês vão ficar por dentro disso tudo com exclusividade aqui no Terra Podcast. Então, chegou a hora de apresentar eles dois, né, Elco? Exatamente, ó, um deles nasceu no dia 13 de fevereiro de 1950. Eu tô falando a idade dele porque ele não se nega a dizer a idade, enfim. Tem 63 anos aí de Distrito Federal, ele nasceu em Lavras, né, Minas Gerais. Ele chegou aqui com 12 anos, junto com a família, aqui no Distrito Federal. Com 26, ele começou seu empreendimento e hoje é um dos maiores empresários do país. E vai contar pra gente muitas coisas, entre elas seus projetos, porque ele é candidato a governo do Distrito Federal. E como se não bastasse, está trazendo junto para essa vida, né, de doação, seu filho, André Kubitschek. Eu estou falando de Paulo Otávio. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Elco. Obrigado, Everson. Muito bom estar aqui. Esse podcast é famoso, né? Então eu quero, né, saber qual é o motivo de tanta fama, hein? Eita! Qual é o motivo de tanta fama? Bem-vindo, André Kubitschek. Obrigado, Everson. Obrigado, El. Que satisfação enorme estar aqui. Terra Podcast. O nome é bacana, Terra Podcast. Marca chiclete, né? Marca chiclete. Tô na Terra, tô feliz. Olha, aqui, ó, André! Já tô vendo aqui o slogan aqui de vocês aqui. Todo mundo diz isso, tô na terra, tô feliz, né? A minha mãe diz que faz sentido, porque só o fato da gente estar vivo, a gente tem que estar feliz, né? Então estamos todos na terra e felizes, né? Lutando para ser feliz. Só de viver tá bom demais, né? Só de estar vivo, saudável, com saúde, já é bom demais. Doutor Paulo, eu queria começar assim, que você falasse da sua pessoa pra gente. Quem é o Paulo Otávio na sua condição humana, assim, separado do empresário, do político? Chegou aqui com 12 anos, teve muita luta, tem muita história. A história da sua família se confunde com a história de Brasília, né? Porque seus herdeiros são ligados diretamente a Juscelino Kubitschek. Qual o peso que tem tudo isso, da responsabilidade? O senhor que já foi vice-governador, né, que já foi senador também, que veio aí até um determinado ponto desse mandato agora, apoiando o atual governo, né? Mas até a gente chegar nessa parte de como se deu a sua candidatura, eu quero que você fale da sua família, da sua história, dos seus estudos, da sua juventude, até chegar aqui. Com prazer. Bom, eu sou um mineirinho lá do sul de Minas, de Lavras, uma cidade pequena, mas uma cidade com muita cultura, muitos colégios, chamado Terra dos Ipês e das Escolas. Eu estou aqui em Brasília, Terra dos Ipês também. E cheguei aqui em Brasília com 12 anos. Meu pai foi um dos primeiros dentistas da cidade, foi o primeiro dentista, por sinal, do setor comercial sul. Instalou lá o seu consultório. E meu pai acreditou muito em Brasília. Ele chegou aqui em Brasília a primeira vez, ele veio em 58. Brasília estava em construção, mas ele colocou, até porque nós somos mineiros, e na época do governo JK como governador de Minas, foi feito muita coisa pela minha cidade. Então ele acreditava naquele presidente que tinha revolucionado na política brasileira. E acreditou em Brasília, acreditou na construção da cidade. Então veio, nós chegamos aqui, a cidade era pequena, né, muita poeira naquela época, né? Muita poeira. E aqui eu fui estudar no CASEP, que já existia. A educação de Brasília naquela época era muito boa. O CASEP era um colégio sensacional, os professores ganhavam bem, os salários eram bons,
Então tínhamos aqui uma relação de professores muito boa. Aí fiz casebre, o ginásio no casebre, depois fui para o CIEM, que era uma experiência dentro da própria universidade, e depois fui para o próprio UNB, onde fiquei 2 anos e meio, e depois, como eu já estava trabalhando, eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos eu já estava trabalhando. Aí eu resolvi trancar meu curso de economia na UNB e fui fazer direito no CEUP. E aí comecei a trabalhar muito cedo, fui vendedor, fui corretor de ações, de bolsa de valores, depois ações de investimentos do GBOX, que era um grêmio de beneficentes oficiais do Exército, depois fui virar corretor de imóveis, depois virei empresário, tudo assim, muito rápido. Corretor de imóveis. Tudo muito rápido. Então, sempre trabalhando. A diferença, sempre trabalhei muito, eu gosto de trabalhar. Eu sempre trabalhei 10, 12 horas todo dia. Nossa. Na minha juventude, eu trabalhava muito fim de semana, né? Então, foi montando as coisas, foi tendo Brasília crescendo, uma cidade com muitas oportunidades. Brasília é uma cidade que oferece oportunidades. Né? Então, foi crescendo e aí, aos 40 anos, entrei na política. Eu nunca tinha votado na minha vida. Porque então não tínhamos eleição em Brasília. Então eu não tinha votado. E também teve o regime militar. Sim. Né? Não se votava em ninguém. Aqui em Brasília não tinha eleição. Aí quando eu fiz 40 anos, eu resolvi me integrar à política. Eu já gostava de política. Aí fui candidato a deputado federal. E na época o governador candidato era o Roriz. E a minha sogra, Márcia Kubitschek, a avó do André, era vice-governadora, foi a primeira governadora de Brasília. Então fizemos uma chapa bacana, eu fui o deputado federal mais votado daquela coligação, o Roriz ganhou, e aí começou uma atuação política muito intensa, onde nós fizemos um governo com muita competência e nasceram as grandes cidades. Ali nasceu o Paranoá, nasceu o Samambaia, nasceu o Recanto das Emas, nasceram as cidades que eram necessárias porque tinha um bolsão de falta de moradias enormes. Porque a cidade, o plano piloto cresceu, as pessoas não tinham onde morar e começou uma onda de invasões. Então, essas cidades que nasceram foram muito importantes. E hoje são cidades espetaculares. Você chega em Samambaia, fica até emocionado hoje em Samambaia e outras cidades. Então, houve aquele desenvolvimento e eu votei pela primeira vez, votei em mim. Imagina que interessante. Eu fui lá, votei, a primeira vez que eu vou votar na minha vida, eu votei em mim. Foi ótimo. Se a gente não acreditar, né, na gente. Aí fui deputado federal depois de 98, depois fui eleito senador, depois eu fiz a chapa com o Arruda, eu fui vice-governador do Arruda até 2000, fiquei lá no governo até 2010. Em 2010 eu saí do governo, nós enfrentamos uma crise política muito séria, saí do governo e fiquei em 12 anos que eu estou fora. Eu resolvi me dedicar à geração de empregos nesses 12 anos. Gerei muitos empregos e agora cheguei a uma fase da vida que eu falei, está na hora de me doar um pouco mais para Brasília. Então, há 3 semanas atrás, decidi que seria candidato. Eu peguei todo mundo de surpresa, mas a família apoiou, o partido apoiou, e eu falei, aí muita gente não acreditou, mas você vai ser candidato de repente? Eu falei, vou ser candidato de repente. Então, em 3 semanas, aconteceu isso. E até estou surpreso, porque as pesquisas que eu vi agora essa semana já me colocam lá em segundo lugar. E está muito bom, né? Eu lancei minha candidatura há 3 semanas e eu acho que é um reconhecimento da população pelo trabalho que a gente fez durante esses anos todos. Né? Se o senhor me permite a liberdade, eu acho que houveram algumas manobras, algumas costuras políticas visando que essas pessoas fossem para uma direção e não contaram com a sua possibilidade de candidatura. Então, arrisco dizer, Everson e Paulo Otávio, que quem está herdando essas escolhas é a sua candidatura. Por exemplo, existiu-se aí uma movimentação de pessoas achando que viria o Arruda, que o Arruda ia conseguir, né, condições legais para se candidatar e ser eleito, e acabou não acontecendo. Teve todos os imbróglios com o Regufe, que até então, quando estava, né, no cenário, era bem colocado. E aí, com a saída dessas 2 pessoas, desses 2 nomes, do cardápio de opções, e, surpreendentemente, o seu nome posto, aí os votos não foram para onde acharam que iria, né? Parece-me
segundo os números, eles não mentem, que esses votos estão indo para a sua pessoa, que é, né, bem preparado para... Até então, a gente andou olhando aí, o senhor vai lançar na terça-feira ainda, né, na próxima semana, o seu plano de governo, mas a gente andou dando uma olhada e se conseguir pelo menos mais que 30%, né, de metas cumpridas, acho que vai dar um bom impacto no Distrito Federal. E é um plano de metas de gestão pública profissional, de quem conhece muito de gestão e que quer aplicar todo esse conhecimento, né, para poder desenvolver o Distrito Federal e as regiões administrativas. E nós falamos, Elka, aqui em herdeiros, né? E temos aqui o que eu quero falar, eu quero perguntar para ele. Formado em Direito, formado em Administração. Deixa eu te corrigir, amigo. Herdeiro não, gente. Sucessor, tá? Sucessor. Porque hoje em dia é sucessor que fala, Exatamente. Né? Famílias fazem planejamento sucessório. E o André, né, tem esse desafio de todo esse conhecimento, toda essa experiência, né, de postular a vaga na Câmara Federal. Fala um pouco mais, André, dessa tua trajetória, né, assim como o Paulo fez, né, até esse momento de chegar para poder realmente colocar teu nome à disposição para representar o Distrito Federal na Câmara Federal, caso você seja eleito. Sua vida acompanhando seu pai, né? Sim. Como empresário, como político, o que você traz aí pra gente? Olha, desde cedo meu pai sempre foi um grande incentivador, né? Tanto na vida pública quanto na vida privada. Aos 15 anos eu me lembro ele pegando os filhos para levar para as obras, para acompanhar ali toda aquela gestão, né? Aquele movimento, como é que as coisas funcionavam. Então eu tive essas grandes lições, principalmente a lição de filho, trabalha duro que você consegue alcançar os seus objetivos. Essa frase é bem conhecida lá em casa, né? E ao longo da nossa vida a gente sempre teve também um lado social. Eu me lembro aos 12 anos a gente indo para o Sol Nascente, um grande programa que a gente fez chamado Jesus Me Ama. Lá a gente fazia uma série de doações, a gente doava sopas para ali famílias carentes, né? Então a gente sempre teve esse lado social e isso, de uma certa forma, me moldou, né? Então, com essa modelagem, né, que meus pais, quanto meu pai, quanto minha mãe me deram, né, desde a infância, chegou ao momento agora, com 29 anos, que eu fiz aquela grande pergunta, né? O que eu quero para minha vida? Será que eu não quero dar uma parcela de contribuição em prol dessa cidade, essa cidade que eu tenho história com? E a resposta foi sim, eu quero. E em março desse ano não tinha nenhuma intenção de ser político. Meus pais bem sabem disso, que sempre quando me estimulavam, eu negava. Sempre houve essa proposta, então. Sempre teve um estímulo, né? Poxa, por que não entrar na vida pública? É bacana, você pode trazer tantas coisas boas para a sua cidade. Mas eu sempre quis caminhar no mundo empresarial. Mas em março desse ano, eu realmente senti uma certa vontade de fazer parte da construção dessa capital. Essa capital que eu amo incondicionalmente. Aqui eu cresci, aqui eu nasci, fiz minhas amizades, me profissionalizei. Então eu quero realmente fazer parte da construção dessa capital e dar a minha parcela de contribuição. Porque eu tenho certeza, quando encontrar o vovô, ele vai ficar muito feliz. Você estudou sempre aqui em Brasília? Sempre os seus estudos todos aqui? Ou você chegou a algum momento a ir para fora? Fiz administração fora, voltei e fiz direito aqui. Fiz no UniCeup também, mesma faculdade do qual meu pai se formou. Viu, gente? Não se engane com essa carinha, viu? O menino é um jovem adulto e foi preparado para pleitear uma vaga lá na Câmara, viu? E assim, você jovem, empresário, claro, não podemos negar que você conta com privilégios, né? Seu pai trabalhou duro e você traz aí até a sua geração uma herança, né, de condições. Hoje você trabalha na linha de sucessão do seu pai. O que você pensa do jovem, da empregabilidade do jovem, do empreendedorismo? Você como empresário, né, que entrando nessa vida pública agora, o que você pretende fazer para aqueles que talvez tenham os seus talentos, mas não tenham as condições que você, graças a Deus, teve até aqui? Certo. O que eu vejo hoje em relação aos jovens, o primeiro emprego está muito difícil. Porque quando o jovem sai ali do ensino médio, ele busca já o primeiro emprego. Entre a faculdade e o ensino médio, normalmente é isso que tem acontecido. E ele não tem nenhum currículo, não tem uma preparação
para se inserir verdadeiramente no mercado de trabalho. Porque os nossos currículos escolares não estão preparando os jovens para se alinharem com as demandas do mercado. Então, a gente tem duas formas de equalizar essa situação. A primeira forma é mudar nossos currículos escolares. A gente precisa estar ali no segundo, terceiro ano, já encaminhando esses jovens para a seara que eles querem atuar, tá certo? Então, até hoje, eu digo sempre, até hoje a gente não tem educação financeira nos nossos currículos escolares. Isso aí, os outros países estão muito à frente da gente, né? E a gente tem que realmente readequar nossos currículos escolares. Outra forma são os cursos profissionalizantes. Eu vejo que é uma demanda muito grande. Eu converso com muitos empresários e eles sempre me relatam, olha André, a gente tem espaço ocioso dentro da empresa, a gente tem realmente vagas de empregos aqui, mas o que a gente não tem é a mão de obra qualificada para se inserirem nesses empregos. Então a gente precisa estar qualificando os jovens para realmente entrarem no mercado de trabalho. É Maravilha. isso. E se tem um especialista em gerar emprego nesse país, no Distrito Federal, é o Paulo, o empresário Paulo Otávio, né? Paulo, conta para a população de Planaltina do Distrito Federal como tem sido difícil você estar aí há exatos 10 anos, se eu não me engano, talvez um pouco mais, tentando construir o Planaltina Shop aqui em Planaltina, gerar muito emprego, gerar muita renda para a saída norte aqui e ter encontrado dificuldade. De 2019 para cá, te encontrei 2 vezes, te fiz entrevista fazendo atualização para a população de Planaltina, né, do que estava faltando para poder as obras começarem para construir o Planaltina Shop. Você me diz o seguinte, né? Tá lá na SEDU, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Precisamos do alvará de construção. E você previa, muitos meses atrás, que esse alvará ia sair ainda nessa legislatura e não saiu. Você ainda tem esperança desse alvará sair neste governo? É um desafio, um presente que você pretende dar para a Planaltina para os próximos 4 anos, sendo eleito ou não? E queria te perguntar, quais são suas propostas, né, junto com esse projeto do Planaltina Shop, para gerar emprego, 100 mil empregos está no teu plano de governo, né, para o Distrito Federal, onde serão gerados e como serão gerados esses empregos para o Distrito Federal? 10 mil empregos em 3 meses. Não é isso? Bom, o que sempre me motivou na vida foi a geração de empregos. Entendo que emprego é cidadania, emprego é dignidade, emprego é que dá segurança às pessoas. Então, o Brasil precisa de gerar empregos. E Brasília mais ainda. Brasília tem um nível de desempregados, né, muito alto. Nós já chegamos aqui a ter 8% de desempregados. Hoje temos 16%. Quando eu fui senador e vice-governador, nós chegamos a 8% de desemprego. Foi um momento de desenvolvimento da economia. De lá para cá, a economia não avançou muito. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Quando eu era secretário, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Tem o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Sim. Então, 1º de maio todo mundo faz festa, faz show, faz corrida. Não, 1º de maio vai ser diferente. 1º de maio eu vou assinar 1.500 carteiras a 2.000 carteiras. O que eu fiz? Não carteiras do governo. Eu convidei todo o setor produtivo de Brasília, nós fizemos acho que umas 4.000 cartas para todos os empresários, pequenos, médios e grandes, pedindo o seguinte: se você tem 5 empregos na sua loja, consegue mais um? Você está ajudando a cidade, está ajudando a sociedade. E foi interessante que eu fazia um evento no Centro de Convenções e nos 3 anos, 1º de maio de 2007, 8 e 9, nós assinamos quase 5.000 carteiras, sem o dinheiro do governo, só da iniciativa privada. Porque você só consegue resolver essa chaga social se o governo ajudar, governo com incentivos, criando as áreas de desenvolvimento econômico, criando novas iniciativas, fazendo infraestrutura. O governo tem que fazer infraestrutura. Quando você começa a fazer, por exemplo, uma reforma do Hospital de Planaltina, que eu quero fazer, uma reforma do Hospital de Planaltina, eu vou gerar empregos. Quando eu começo a fazer um veículo leve sobre trilhos ou não aqui de Planaltina, eu gero empregos. A infraestrutura aquece a economia. E o governo tem que fazer isso. Brasília carece de infraestrutura. Nós temos que melhorar a infraestrutura da cidade. Então, a economia gira, aquece a economia. Quando você tem um governante incentivador, um governante otimista, você aquece a economia, porque acredita, investe. E o Brasil precisa de desenvolvimento. É através da geração de empregos que a gente vai crescer o país. E no caso de Brasília, nessa minha experiência, eu já fiz obras para todos os cantos, de Samambaia a todas as outras cidades. Eu espero que
possa contribuir com mais agilidade. Muitas vezes a burocracia, o caso que você contou, é verdade, a burocracia, eu quero fazer, o terreno está lá, já paguei, já quitei, já tem anos, estou esperando aprovar o projeto, que fica naquela coisa, é um documento para lá, um documento para cá e tal. E olha que eu sou um empresário conhecido. Eu imagino como um pequeno empresário sofre. As dificuldades. Né? Tanto o Brasil é muito amarrado, as coisas são muito burocratizadas. Então, acho que eu tenho certeza que a gente tem que fazer uma reforma tributária. Eu defendo o imposto único. Eu defendo que você possa montar uma empresa amanhã e pague 1 ou 2 ou 3% do seu faturamento na hora e não tenha que ficar guardando papel. Hoje, quando você monta uma empresa, tem que ficar guardando papel 5, 10 anos, porque é a burocracia. Hoje, no mundo digital, que você faz um Pix, né, que você faz um pagamento eletrônico, o que justifica guardar papel para ficar anos e anos documentando? Se a Receita Federal já arrecadasse em cada transação financeira, através do Pix ou através de uma remessa de recursos, eliminasse o dinheiro em circulação, que não precisa de dinheiro mais circulando, né? Dinheiro é corrupção, dinheiro é ladroagem, dinheiro é assalto. Então, quando você tira o dinheiro de circulação e deixa todas as transações eletrônicas, o Brasil ganha. E o Brasil ganhará. Então, eu entendo uma simplificação tributária, que é importante. Entendo que os jovens brasilienses devem pensar não só em fazer concurso público, mas também em serem jovens empreendedores. Nós temos que mudar a cultura. Acho que a questão é cultural. Então, a Brasília é uma cidade administrativa, todo mundo aqui tem que ser servidor público. Não dá. O governo federal contratou bastante, o governo estadual já tem mais de 100 mil. Então, para os jovens que estão hoje entrando no mercado de trabalho, é difícil. E o desemprego está muito nos jovens, né, que às vezes não estão preparados e às vezes querem ficar estudando para concurso público e às vezes não está tendo concurso público. Então, dificuldade. Eu, se for eleito governador, eu quero todo mundo que foi aprovado em concurso público, eu quero contratar. Já melhora um pouquinho esses quadros, porque nós precisamos de servidores. Em todas as áreas. Nós precisamos de servidores na área de saúde, de educação, de segurança. A Polícia Militar está com um déficit de policiais enorme. Né? E a cidade está crescendo. E a violência aumentando. Muitos policiais se aposentando. E não tem renovação. Então, a gente precisa do círculo do movimento para gerar empregos, aquecer a economia e como um todo. Para isso, é necessário um governo ativo. Um governo que tenha sinergia com o governo federal. Né? Eu entendo que o governador de Brasília tem que ter muita proximidade do presidente, porque lá que realmente saem os recursos para Brasília. Eu entendo que ele tem que ter muita sinergia com todo o setor produtivo, porque ele tem que saber, olha, quem são os empresários de Planaltina aqui, o que eles querem, por que não tem uma área de desenvolvimento econômico em Planaltina, por que a gente não faz aqui o projeto da cidade aeroportuária aqui em Planaltina, por que não faz um polo de flores e frutas aqui em Planaltina, já que Planaltina tem essa vocação do agronegócio, muito latente. Então, tudo isso pode acontecer. Agora, tem que ter motivação política, tem que ter vontade, tem que ter gestão, tem que conhecer a cidade, tem que vir aqui, tem que conversar com toda a classe empresarial de Planaltina, jornalistas, líderes comunitários, tem que conversar com os jornalistas. Tem diálogo, vocês conhecem a cidade. O diálogo as demandas eu vou contar para ele. Eu fui a uma inauguração da UPA que teve aqui. Aí eu fui perguntar para o secretário de saúde na época, né, sobre questões referentes à saúde daqui, ao hospital de Planaltina e coisas assim. Eu ouvi dele, mas por que você está me perguntando sobre isso? Me pergunte sobre a saúde de Brasília. Por isso que a saúde pública, Paulo e André, tá desse jeito. Eu desliguei, né? Quando eu desliguei, não sei o que, agradeci ele. Aí eu falei para a assessora dele, na frente dele, ele viu. Eu falei, olha, você me desculpa, mas eu acho que o mínimo que você precisa fazer quando você vir para uma cidade, para uma região administrativa, é brifar o seu gestor de saúde. Aí o que faltou falar para ele assim, é que o senhor está em Planaltina. E por isso o senhor tem que responder as demandas. Aí eu falei para ela, você tem que brifar a pessoa. No caminho de lá para cá, você bota um papel na mão dele e fala para ele o que está pegando aqui. O que provavelmente um jornalista da cidade iria perguntar para ele. Eu quero saber sobre as coisas que todo dia a comunidade liga lá no nosso jornal, porque a gente tem um programa aqui de jornal, de 11 a meio-dia, que é só... E aí a gente fica num impasse, porque as pessoas reclamam, a gente
bota isso no ar, depois vem, porque está falando mal do governo. E não é mal do governo, são demandas que precisam ser resolvidas. E o senhor falou agora sobre uma coisa que muito me interessa, porque quando ventilou isso aqui em Planaltina, eu falei, nossa, que legal! Fulano vai poder trabalhar lá, Beltrano vai poder trabalhar lá, é perto da minha casa, isso vai dar um boom, porque desde a minha adolescência eu vejo essa região norte assim como se fosse um cemitério a céu aberto, uma coisa assim cheia de campo e nada para cultivar essa terra, nada para fazer crescer. E eu vou para o lado de Taguatinga, Ceilândia, e vejo a coisa crescendo e é comércio crescendo. O aeroporto de cargas, por que ele não chegou aqui? Qual foi o grande entrave que esse aeroporto de cargas não veio para cá? Vontade política. De criar incentivos? Não, existe o espaço. Brasília precisa de um segundo aeroporto. Aqui tem um entroncamento de todos os caminhos para o Brasil. É natural. Então, uma cidade aeroportuária para distribuir. Porque Brasília, a logística de Brasília é maravilhosa. Nós estamos no centro da América Latina. Pensa em Brasil, América Latina. Daqui pode sair tudo. Então, Brasília hoje, por que o aeroporto de Brasília caminha para ser o aeroporto mais movimentado do Brasil? Vai passar São Paulo. Por quê? Porque é mais fácil você distribuir de Brasília os produtos para o Brasil todo. Nós estamos no centro. Então, se os voos internacionais vierem para Brasília, a gente pode desenvolver muito aqui o agronegócio. Nós podemos aqui exportar. É estratégico. É estratégico. Nós podemos exportar o morango lá de Braslândia lá para a Europa. Nós podemos fazer... O pimentão de Planaltina para a Europa. De Planaltina para a Europa, entendeu? É questão de acreditar. Aqui a produção agrícola aqui é muito positiva, mas a gente vende pouco. A gente não vende para os estados, a gente não vende para o Brasil, a gente não vende para o exterior. O que nós temos que botar na cabeça é que, através de uma logística boa em Brasília, a gente vai vender produtos brasileiros no mundo todo. Por isso que eu defendi lá atrás os voos internacionais. Não tinha nenhum voo internacional de Brasília. Conseguimos o voo para Lisboa. Depois conseguimos o voo para Paris. Hoje nós temos poucos voos, mas agora estamos retomando o voo para os Estados Unidos. É importante, porque isso traz... O que traz? Traz turismo, traz venda de produtos, traz um troca-troca de mercadorias, que é fundamental. Você só cresce um país ou uma cidade com desenvolvimento e com uma logística de inteligência. Falta inteligência aqui em Brasília. Eu entendo que como é uma cidade que não foi criada para ser industrial, as pessoas acham que não, Brasília é só governo, é só congresso, é só notícia política. Não. Se nós não nos preocuparmos com o futuro e olharmos as cidades como cidades empreendedoras, vamos estar uma dificuldade enorme, o desemprego só vai aumentar. Se hoje está em 16, amanhã está em 18, amanhã está em 20, imagina uma cidade com 25% de desempregados. Aí o caos vem, aí a violência grampeia, aí ela toma conta da cidade, porque pessoas desempregadas, com fome, é um perigo. Então nós temos que ter um governo muito antenado e despertando essas vocações de cada uma das cidades. Se aqui em Planaltina a maior produção é de pimentão, para onde está indo esse pimentão? Para onde? Nós estamos exportando para onde? Vamos facilitar? Vamos incentivar mais esses produtores? Então precisamos urgentemente fazer uma cidade do agronegócio em Planaltina. É a cidade vocacionada para o agronegócio, é Planaltina. Não tem nenhuma cidade de Brasília, dentro do quadrilátero, que seja mais vocacionada para o agronegócio como Planaltina. E a prova disso, gente, isso aqui é um panfleto do governo Arruda e Paulo Otávio, né? Cidade do agronegócio, explorando todas as potencialidades que Planaltina tem, né? E todas as viabilidades. Não foi possível implementar porque o governo foi interrompido, né? Mas está aí à disposição do Paulo Otávio, caso eleito, né? De transformar a Planaltina numa cidade do agronegócio, e realmente é algo que pode revolucionar a história da cidade, gerar muito emprego e renda, né? E colocar, quem sabe, Planaltina no mapa brasileiro, né? Dos grandes produtores agroindustriais que a gente tem aqui. No plano de governo dele já tem essa proposta de criar aqui, né, um polo de flores e de frutas, que é muito importante para o desenvolvimento. André, caso você seja eleito deputado federal, quais vão ser suas principais bandeiras, né? Você vai levar para trazer recursos para batalhar pelo Distrito Federal, né? E por que essas são suas principais bandeiras? Certo. Olha, eu brinco que são os 3 S. O emprego, a educação e o esporte. O emprego, porque o emprego é o maior programa social que existe no mundo.
sem o emprego que dá dignidade ao homem, é o que dá dignidade à mulher, o emprego é o que traz sustento, renda. Então o emprego é algo fundamental, né? E quanto menor o desemprego, menor a criminalidade, né? Uma coisa está relacionada diretamente com a outra. A educação, porque sem educação não tem emprego, né? Então é importante a gente abraçar a educação. Eu sempre digo que a educação é o que vai determinar se daqui a 50 anos a gente vai ser uma nação próspera ou uma nação fracassada. Então a gente tem que ter um novo olhar em prol da nossa educação, investindo nos cursos profissionalizantes, reformando nossos cursos escolares, tá certo? Trazendo mais materiais escolares para dentro das escolas públicas. E o esporte, porque eu acho que o esporte é um importante vetor social para os nossos jovens. Eu vejo muitos jovens hoje com muito tempo nas suas mãos, eles acabam tomando decisões equivocadas, entrando para o mundo do alcoolismo, das drogas, do crime. E o esporte é um refúgio para eles, onde eles possam estar em um lugar seguro, em confraternização. E o esporte traz uma coisa muito importante, que eu pessoalmente também levo até hoje na minha vida. Eu fui esportista a maioria da minha vida, que é disciplina. Tudo na vida requer disciplina. Se você quer ser um concursado, você requer disciplina. Se você quer ser um empresário, você vai precisar de disciplina. Se você quer ser um jornalista, você vai precisar de disciplina. Então é importante os nossos jovens aprenderem a ter disciplina. E o esporte é algo fundamental, que vai moldar eles para um futuro com disciplina. E a disciplina, gente, é o que transforma e é o que vai provavelmente determinar se eles vão alcançar todos os seus objetivos. Verdade. Você Muito tem bem. toda a razão, André. Eu sou um defensor do esporte também e aprendi como praticante de esporte que o esporte ele exercita o corpo, ele modera o caráter, ele limpa a mente. E para cada igual dólar as classes sociais. Isso, e tem uma organização do Mundial de Saúde que para cada dólar que você investe no esporte, você economiza 5 na saúde. Então é algo que é fundamental de fato a gente desenvolver para o Distrito Federal. A gente precisa gerenciar melhor, implantar uma gestão de esporte. Nós não temos no Distrito Federal um conselho regional de esportes como tem da cultura para ter uma lei orgânica do esporte. E é muito bom saber, porque entre os teus projetos para poder desenvolver o DF, né, tem esse compromisso com os 3 S. Isso que é proposta para a Câmara Federal, né, Elke? Olha só, e aí você falou de educação, uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois. O que você... E é uma pergunta que todos os dias, toda vez que a gente recebe algum candidato nos estúdios da rádio, os ouvintes querem saber. O que vocês pensam a respeito da escola em tempo integral? Ótimo. É o futuro. Eu estudei em escola em tempo integral. E quando eu cheguei no Casebre, aqui lá em Brasília, era tempo integral. Então eu estudava de manhã e à tarde eu tinha práticas educativas. Tempo integral, tem que botar porque o tempo integral você incentiva o jovem a fazer esporte, você ensina ele a praticar práticas. Eu aprendi a trabalhar em coro, né? Eu aprendi a fazer algumas coisas, tarefas domésticas, usar uma furadeira, porque eram as práticas educativas que tinha naquela época no meu colégio. Então você desperta ele, o jovem, para outras atividades, porque se ele estuda de manhã e à tarde vai para casa, fica um tempo ocioso. Então eu entendo a escola em tempo integral é fundamental. Fundamental. Você também pensa assim? Concordo, né? Com certeza. Muito bom. E outra pergunta que fazem muito, né, Everson, a questão dos saidões, né? Esses períodos aí onde os presidiários, né, as pessoas que estão aí cumprindo medida restritiva de liberdade, saem, né, nos feriados, nas datas comemorativas. Tem tido muito esse debate no âmbito federal e acaba que toda vez que a gente recebe alguém nos estúdios, eles querem saber o que pensam a respeito disso. O que vocês pensam a respeito desses direitos dos saidões? Olha, primeiro eu acho que cadeia no Brasil não regenera ninguém, porque é tão degradante a forma como são tratados os presos. Eu acho que não muda muito o caráter. Eu acho eu vejo que tem alguns saidões, né, que são preocupantes, que acabam saindo pessoas que também estão desajustadas, entram na sociedade, aí estão sem emprego, sem nada, sem dinheiro no bolso, acabam assaltando as pessoas. A preocupação é essa. O saidão ele tem que ser muito bem avaliado pelos juízes.
Eu entendo que tem que ter um parâmetro para poder avaliar se a pessoa está realmente em condições. Mas os presídios brasileiros, na minha visão, eles não recuperam as pessoas. Nós tínhamos que ter uma forma de presídio onde os presos pudessem ser mais bem tratados, que pudessem aprender muita coisa, que pudessem estudar, que tivessem bibliotecas, que tivessem lazer, que pudessem regenerar, né? Porque muitas vezes a pessoa comete um delito no momento da vida. Então não adianta ficar lá, né, 30 anos, 20 anos e, né, não vai sair muitas vezes melhor. E não sai muitas vezes melhor. A igreja tem ajudado muito. Eu vejo que alguns presidiários que se convertem, que começam a ler a Bíblia, eles mudam bastante, não? Então a participação das igrejas nas cadeias tem sido muito positiva, né? Agora, falta estrutura, falta recursos e faltam cadeias mais apropriadas. E eu acho que o preso tem que trabalhar. Eu defendo que o presidiário não pode ficar ocioso, ficar parado. Ele tem que fazer alguma coisa para poder tem que produzir alimentar lá a mente. dentro. Né? Igual nós falamos agora de esporte. Né? É a mesma coisa, botar um preso lá dentro da cela o dia todo, imagine o que se passa na cabeça de uma pessoa infeliz como essa. Então, eu entendo que a ressocialização das pessoas é importante. Você tem que botar essa pessoa no social, ingressar ela no social novamente, ela entender. Porque muitos dos presidiários, o que são? Drogados, pessoas que não tiveram família, né? Não tiveram uma história familiar positiva, são pessoas que tiveram desajustes durante a juventude, que não tiveram pai, não tiveram mãe, aquela coisa toda. Tiveram mãe, mas ausente, né? Eu digo pai presente, né? Porque é a família que constitui a pessoa, né? A atenção da família que molda o caráter dos jovens. E no nosso sistema presidiário você vê muitas pessoas que, né, foram abandonadas. Abandonam e a pessoa fica sem referência e acabam cometendo os crimes. E o nosso sistema carcerário brasileiro só está aumentando. O que me preocupa muito é isso. Né? Nosso número de presidiários tem aumentado bastante. O que acontece? No Brasil a gente não tem prisão perpétua, né? Então em algum momento todo mundo vai ter que se reintegrar à sociedade. Então é extremamente importante a gente reeducar, trazer realmente as igrejas para dentro, porque as igrejas trazem uma nova mentalidade, uma nova visão para esse sistema carcerário, né? E eu vejo que a igreja tem um papel social muito importante, né? Quando as pessoas elas começam a ler a Bíblia, buscar a palavra e ver ali os valores, os pilares cristãos, a pessoa se molda e ela consegue realmente se transformar. E a gente tem que estar buscando essa transformação sempre, né? Porque é o que eu falei, em algum momento eles vão fazer parte novamente da sociedade e a gente tem que prepará-los para se reintegrarem. E eu vejo muitas vezes presidiários que saem da cadeia, eles são marginalizados, né? Às vezes querem buscar algum emprego, é difícil, né? Então a gente tem que estar tendo um olhar em volta disso também, porque senão eles voltam também para o crime, saem da prisão, são marginalizados e voltam novamente para o crime. Então é um círculo vicioso, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que ter um novo olhar em prol disso. Paulo, no teu plano de metas, com 55 metas para melhorar, transformar o Distrito Federal, queria que você antecipasse para nós, né, quais são tuas principais metas, né, tuas principais propostas para transformar a saúde pública e a assistência social no Distrito Federal, que hoje são as duas situações que estão colapsadas e gerando tanta vergonha para a capital federal, que tem muito recurso, mas falta gestão. Sobra recurso e falta gestão nessas duas áreas. Bom, primeiro eu quero cumprimentar você pelo folheto. Você é um bom jornalista, guardou um folheto de 10 anos atrás. Né? E esse folheto foi eu que fiz. Né? Foi na época que a gente queria fazer aqui a cidade do agronegócio aqui em Planaltina. E se for eleito, vai fazer, né? Mas tem que fazer. Senão você não tem saída. É o caminho natural, né? Natural, tem que fazer. Tem que, despertar aqui essa vocação dessa grande área, uma área bonita que tem, uma terra boa aqui em volta. Tem que desenvolver. Tem que incentivar, dar recurso para o pessoal plantar mais. Né? Então, o que tiver de área para ser cultivável, nós temos que fazer e incentivar. Bom, o que eu vejo, né, na área de saúde, primeiro, gestão.
Entendeu? Porque se você tem dinheiro, você tem 11 bilhões para cuidar da saúde de Brasília, é muito recurso. Entendeu? O que tem é falta de motivação dos médicos, falta de motivação dos enfermeiros, que não são valorizados. Você tem que valorizar, né? Porque as pessoas trabalham com afinco quando elas são estimuladas. Se você não tem contato com a sua força de trabalho, ela não produz. Eu tenho certeza que tem muito médico que poderia se dedicar mais, poderia atender mais, né? E às vezes eu vejo casos de médicos que ficam poucas horas no hospital porque têm as suas clínicas particulares também. Então seria conveniente fazer um controle disso. Como eu sei também que tem muitas pessoas na área de saúde que estão em casa, estão fazendo outro tipo de serviço, estão fazendo serviços burocráticos. Nós temos que pegar a Secretaria de Saúde, pegar o IGES também, fazer uma avaliação profunda do IGES e da Secretaria de Saúde e ver o que funcionou. Porque o IGES nasceu, e eu apoiei isso na época, para ser o gestor do hospital de base, né? Agora o IGES hoje já faz gestão do Hospital de Santa Maria também. E das UPAs. Exatamente. Faz da UPAs. Então começa a acumular um serviço, aí começa a gerar, né, uma louca estrutura com muitos funcionários e acaba... E ele é extremamente criticado hoje, né? Por muita gente. O que o senhor pensa disso? Como que é a sua visão sobre o IGES? Eu acho que as coisas, para dar certo, ela tem que ter a experiência e consolidar. Se tivesse dado certo no hospital de base, olha, vamos fazer experiência no hospital de base, vamos ficar aí 6 anos no hospital de base, funcionando no hospital de base, como deveria funcionar, que é o hospital mais importante de Brasília, aí sim, então, bom, agora a base está consolidada, vamos passar para Santa Maria, vamos passar para UPAs. O que não pode é crescer demais uma instituição que é questionável hoje. Hoje está sendo questionável. Então tem a presidência do IGES, tem o secretário de saúde, as duas figuras muitas vezes não falam a mesma língua e começam a ter confrontos. Então é uma avaliação que tem que ser feita. Mas agora o secretário de saúde, a ser escolhido pelo próximo governador, ele tem que assumir um compromisso. É um bom gestor? É médico ou o que for? Não precisa ser médico, pode ser um profissional qualquer, um bom administrador. Ele tem que ter um compromisso, olha, eu vou fazer isso durante 4 anos. E até o fim. Porque o grande problema do Brasil é que as carreiras são interrompidas. Você elege um secretário de saúde, daqui a 6 meses você troca, daqui a 6 meses você troca novamente, depois você troca novamente. Aí a coisa não anda, porque para você conhecer um sistema demora. Se uma pessoa quiser hoje ser governador de Brasília, ele tem que ter experiência. Sim, tem que estar preparado. Eu vejo uns candidatos, ontem eu estava no debate, eu vejo os candidatos que nunca exerceram uma administração de nada. Não é brincadeira administrar Brasília. Você tem que conhecer, tem que ter experiência, competência, articulação. Então é a mesma coisa de eu chegar a Elke, que é uma moça muito bonita, muito competente, e falar assim, agora você vai administrar ali a Paulo Otávio. Nossa Senhora! Porque vai demorar para ela entender. Ela até pode ser a melhor administradora, mas demorar 3, 4 anos. Daqui a 4 anos acabou o governo. Então o eleitor tem que pensar o seguinte, gestão é importante. O governador, no primeiro dia do governo, ele tem que estar sabendo tudo, ele está trabalhando. Aí eu vejo pessoas que se candidatam sem experiência, sem vivência, né, sem história, e de repente não vão dar conta de gerir a cidade. É esse o grande desafio de Brasília, né? Tem que ter experiência, tem que ter competência, tem que ter dedicação, porque o governador em Brasília, se ele trabalhar 12 horas por dia, é pouco. Tá? As demandas são tão grandes que ele tem que estar muito empenhado, muito focado. É isso que falta em Brasília. Então eu digo sempre, como me perguntam, não é falta de gente. Brasília tem médicos, tem 5 médicos para cada 1.000 habitantes. É a melhor média do Brasil. São Paulo tem 3. Então nós temos 5 médicos para cada 1.000 habitantes. Imagina, então eu estou no hall de 1.000. Então quem é o meu médico? Eu não sei, mas deve ter um médico que deveria cuidar de mim. Tem 5 no raio. Tem 5 no raio. Eu tive que ter 5 médicos aqui me olhando. Então, se temos dinheiro, se temos, né, hospitais que precisam ser reformados, mas que temos hospitais, se temos algumas policlínicas que funcionam, se temos as UPAs que foram inauguradas, se temos investimentos, falta, na minha visão, gestão. Por isso que o secretário de saúde ele tem que ser muito competente, tem que abraçar realmente a saúde de dia e noite, trabalhar sábado e domingo, para que a coisa funcione. Porque se for um trabalho meia boca, não funciona.
Eu só acredito na minha vida, eu sempre trabalhei 10, 12 horas por dia com prazer. Eu trabalho com prazer, eu gosto. Entendeu? Agora, quando eu vejo uma empresa não dar certo, quando eu vejo um governo não dar certo, porque eu culpo muito, né, a capacidade do gestor. Eu conheço vários negócios que abrem, vocês até conhecem, tem negócio que abre, um mês depois fechou, um ano depois fechou. Por sinal, o Brasil é campeão disso. O Brasil é o país que mais abre empresa e mais fecha empresa. Porque às vezes a pessoa acha, eu vou abrir um negócio aqui, vou abrir uma loja, aí não vai trabalhar, entrega lá para as pessoas, fica 2 horas trabalhando, aí vai, né, passear, vai jogar futebol e tal, e quer que dê certo. Não dá certo. Todo negócio, que seja público ou privado, gente, tem que ter dedicação. Você tem que estar lá, ó, no balcão ali. Por que às vezes você vê que um restaurante dá certo e o outro não deu? Porque o dono do restaurante está lá o dia todo. Ele está vendo lá a carne que foi comprada, como é que foi produzido, como é que foram as contas pagas e tal. A presença é importante, a presença do dirigente. Por isso que eu entendo que governar Brasília não é fácil. Não é fácil. E vejo muitos candidatos que foram eleitos por circunstâncias políticas sem o verdadeiro preparo, e por isso que Brasília parou muitos anos. Exatamente. Verdadeira dedicação, verdadeiro preparo, verdadeiro conhecimento e verdadeiro sentimento de gestão que faltam. E não é só Brasília, não. Tem muitos estados aí que são mal governados, porque o cidadão entra lá, ganha a prefeitura, aí não sabe nem o que vai fazer. Aí ele entra na prefeitura, o que eu vou fazer com isso aqui? Ganhei um mandato, o povo me elegeu. Não, porque eu sou falo bem, ou que eu sou mais bonito, ou que eu gastei mais dinheiro na campanha, tem tudo isso envolvido. E de repente entra lá e não sabe o que fazer. As pessoas acham que por ser conhecido ou por ter muitos seguidores, né? Eu mesma, eu brinco com as pessoas desde, sei lá, eu ainda estava no ensino médio, já me falavam que você tem que candidatar, você precisa candidatar. Nas eleições passadas, uma pessoa muito conhecida aqui em Brasília falou, não, se você vier, eu te abraço politicamente, vou lançar você na região norte e tal, porque... Aí eu fiquei pensando, falei, eu não tenho um legado para isso, primeiro lugar. Segundo, não tenho experiência com nada disso, entende? E também observo, nessas eleições, eu vejo muita gente que é influenciador digital se candidatando, sabe? Assim... E eu acho que há, sim, um despreparo. E é uma pergunta que eu ia fazer para vocês dois, né? Para você, me permita chamar assim, esse é o seu diferencial? O diferencial do Paulo Otávio para governar Brasília é estar preparado e conhecer? É um pouco. Ó, cabelo branco, tá? Experiência, vivência. Eu conheço, né, o nosso quadrilátero todo. Estou numa fase da vida que eu quero me doar mesmo, né? Eu tenho empresas consolidadas, né, gero muitos empregos e tudo mais. Tenho, logicamente, as pessoas falam, empresário vai comandar. Brasília nunca teve um empresário no governo. Pois é. Nunca teve. Já teve pecuarista, já teve médico, já teve advogado, já teve servidor público, mas nunca teve um gestor de verdade. Está na hora de ter um gestor. Vamos experimentar. Quer dizer, todas as experiências já foram feitas. Então vamos agora, já teve militar, teve tudo. Todo tipo de governador brasileiro já teve. Por que não um empresário? Por que não tem chance? Se então, tudo Brasil, que se critica é a gestão, né? Vamos botar um gestor. No Brasil, poucos empresários têm coragem de entrar na política. Porque a política desgasta, expõe. Né? Eu entrar na política, eu estou me expondo. Né? Eu estou abrindo o meu coração, estou abrindo a minha vida. As pessoas falam, você tem isso, você tem patrimônio, você tem ações, você tem isso. Eu estou abrindo, eu tenho que abrir minha vida, transparente, porque eu vou ser criticado, vou ser vigiado, fiscalizado, tudo mais. Por isso que muitas vezes os empresários têm medo de entrar na política. Ao dar esse passo, de colocar meu nome à disposição da população, eu estou abrindo meu coração. Não é brincadeira. Quer dizer, eu poderia ter uma vida discreta, tranquilo, poderia estar chegando em casa no final da tarde, né, e ter uma vida mais confortável. Então, eu estou aqui em Planaltina, vou passar o dia aqui, almocei no restaurante comunitário, né, acho que tem que conhecer tudo que está acontecendo, comer uma boa feijoada lá hoje, por sinal. É boa, sexta-feira, feijoada. Então, tudo bem. Então, é uma opção de vida. E se eleito for, e você, o que vai acontecer? Vai ficar pior.
A vida vai ficar pior. Vai ficar mais corrida. Vai ficar mais corrida, não vai ter tempo para nada, entendeu? Não dá para ir no cineminha de vez em quando, não dá para... Né? Fica mais difícil. Porque se você quer um governo austero, um governo de realizações, não dá tempo para nada. Então, é um sacrifício pessoal que a pessoa tem que estar disposta a fazer. Agora, se eu agrego a esse sacrifício pessoal, se eu agrego conhecimento, vivência, experiência e falta de vaidade, o que é importante. Importantíssimo. Eu não estou querendo ser governador para vaidade, não, porque eu já fui senador, já fui vice-governador, já fiquei governador por um tempo, então não tem essa vaidade. Já sabe como funciona. Já sei como funciona, não tem vaidade nenhuma. Quer dizer, que eu estou numa idade que eu não tenho essa vaidade de ser governador por vaidade, por honras, por nada. Dá. E não quero reeleição, não. Acho que eu sou contra a reeleição. Eu acho que o cargo de governador é tão desgastante que 4 anos está bom. A reeleição, você pega a reeleição do Lula, o primeiro mandato foi bom, o segundo foi ruim. Fernando Henrique, o primeiro mandato foi bom, o segundo foi ruim. Dilma, o primeiro mandato foi razoável, o segundo foi ruim, teve impeachment. Então, é difícil, é desgastante. Para que querer se perpetuar no poder? Para que perpetuar no poder? 4 anos está bom, dá oportunidade a outros. Eu tenho dito sempre, se eu for candidato agora, se eu ganhar a eleição, pode ter certeza que em 2026 eu estou entregando ao meu sucessor, que seja uma pessoa competente. Eu não serei candidato de forma nenhuma, porque eu acho que desgasta, eu acho que atrapalha, eu entendo que muitas vezes o governante no último ano não governa mais, porque ele fica preocupado com a reeleição, é o que acontece. Você vê, todos os governadores que estão aí são candidatos, já esqueceram de governar. Já estão agora em campanha, visitando tudo mais, e não estão governando. O governador tem que estar lá até o último dia. Você foi eleito por 4 anos, não foi? Então começa do primeiro dia, vai até o último. Mas sem fazer populismo, sem querer fazer bondade nos últimos anos, nos últimos meses. Quando já é tarde demais. Começa já a contratar, dar aumento para todo mundo, aí enche a máquina. É o que acontece no Brasil. Então começa aquele monte de bondades e depois a conta fica para o sucessor, né, se não ganhar a eleição. Então é desgastante. Sou contra a reeleição desde 1998, quando eu fiz um projeto acabando com a reeleição. Então, eu quero aproveitar essa brecha, que você está falando, ser contra a reeleição. Durante um período, o senhor foi visto, né, como um dos aliados do atual governador, o senhor apoiou esse governo, certo? Por um período. Certo. E, em algum momento, o senhor cogitou abraçar a reeleição dele, ou o senhor já desde o início achava que ele não devia se reeleger também? Como é que é essa relação, seu pensamento? Desde o começo, até porque eu defendo a não reeleição, desde o começo. Mas no quadro político de Brasília, eu não tenho críticas enormes ao governo atual. Não tenho uma crítica atual, até porque realmente foram feitas muitas coisas positivas. O que eu sempre questiono é a gestão. Tá? Eu entendo que como a minha vida foi sempre de troca de ideias e de projetos, eu não critico pessoas. Sim. Eu critico projetos, eu discuto futuro. Não vou discutir pessoas. Né? Nos debates mesmo que eu tenho ido, vocês podem ver que minha postura... Não fico atacando, eu só até atacado. Mas eu já até estou observando isso aqui, pelo nosso próprio papo aqui. Não tem necessidade de atacar ninguém. Se eu quero ser governador, eu quero ser governador pelos meus méritos. Eu não quero ser governador pelo desmérito de ninguém. Tá? Então, eu respeito as forças adversárias, os partidos de oposição, respeito muito, porque cada um tem as suas ideias. É a soma dessas ideias que vai construir o meu governo. Eu quero ter gente da ideologia da esquerda, do centro, da direita, que cada um tem um lado positivo. Né? Eu tenho amigos do PT, né? Eu tenho amigos, né, do lado bolsonarista, eu tenho amigos. Essa junção de ideias é que me faz amadurecer. Legal. Nada de radicalismo. Eu acho muito legal isso. Nada de muito. Eu não gosto de radicalismo também. E outra resposta sua que me leva a uma outra pergunta. Num cenário onde você falou aqui, né, quando estava explicando sobre a relação do governo do Distrito Federal, ter uma boa articulação com o presidente eleito. Se dá Bolsonaro, como que é a articulação de Paulo Otávio com Bolsonaro? Se dá Lula, como que é a articulação de Paulo Otávio com Lula? Bom, será maravilhosa.
Sabe por quê? Eu fui senador, Lula era presidente. Eu consegui muitas coisas com Lula. Consegui o aumento da polícia Civil, da Polícia Militar, consegui recursos para Brasília. Então, tive um grande relacionamento com Lula. Bolsonaro foi meu colega. Eu fui colega dele, acho que 15 anos. Conheço o Bolsonaro. Então, não vejo problema. Até porque eu acho que o governador de Brasília, independente de quem seja o governador, ele tem que respeitar. Foi eleito presidente, a população brasileira elegeu um presidente da República. Brasília é a sede dos poderes. Aqui o governador tem que estar em sintonia com o presidente, independe de que partido for. Não está para ficar fazendo briguinha política e prejudicando a população. Eu entendo o seguinte, que o que está em jogo é a população. Se eu consigo fazer com que o governo federal ajude Brasília, mais verba para a saúde, educação e segurança, mais projetos para a cidade, é isso que eu quero. Eu não vou ficar discutindo ideologia no momento que as pessoas estão passando fome. Não dá para discutir. Você tem que ser pragmático. Eu sou pragmático a minha vida toda. Eu tenho os objetivos e vamos alcançar. Então, eu entendo que esse pragmatismo é que deve mover, né, o futuro governador de Brasília. Ser objetivo, ser pragmático, tratar bem o presidente, respeitar o presidente da República eleito pelo povo, né, que tem que ser respeitado, independente de quem for. Porque uma pessoa que é eleita presidente da República parte do princípio que ele tem um amor da população. Ninguém é eleito presidente de um país se não tem pelo menos 50% da população ao lado dele. E se 50% da população apoiou um presidente, todos os adversários têm que respeitar. Legal. Então, essa briguinha política que o Brasil, na minha visão, só está atrasando o país, ela é preocupante. Muito. É preocupante. Vamos respeitar quem for eleito, vamos trabalhar juntos, vamos fazer metas, vamos fazer projetos. E o que me preocupa, tanto de um lado como de outro hoje, eu não vejo futuro, eu não vejo propostas. Polarização não faz ninguém avançar. Não faz ninguém avançar. Aí eu fico pensando, meu Deus, esse candidato não está me falando nada, eu quero ouvir. É por isso que eu fiz questão de lançar minhas 55 metas, porque aquilo vai ser um norteador. Um norteador, palavra certa, norteador. Tem uma frase que nós lançamos agora, 5 livros dos discursos do presidente Juscelino. Vamos lançar agora, dia 12 de setembro, o 5º livro, que é o último ano. E tem um discurso dele na sede do PSD, que é meu partido, e haviam pressões para ele mudar de rumo na sua conduta, em seus projetos. Aí ele fala uma frase, um discurso muito contundente, dizendo o seguinte: olha, eu não me pertenço, eu pertenço ao plano de metas e projetos que eu levei na minha eleição e mostrei à população. Então, o tempo todo, como presidente da República, ele não ficou nem para um lado nem para o outro, ele foi reto naqueles objetivos que ele plantou. Quer dizer, se você não tiver um objetivo na vida, você fica perdido. Então, a consistência. E você imagine fazer Brasília numa época que não tinha nada aqui. Haja coragem. Então, por quê? Porque ele não olhou para o lado, ele olhou para frente. Para as metas. Para as metas. Eu vou fazer isso, vou fazer Brasília. O pessoal já achava que ele era louco, o pessoal achava que não ia conseguir fazer nunca. Que não ia dar tempo. Que não ia dar tempo, que não ia dar certo, porque fazer uma cidade em 3 anos, em 1000 dias, é impossível. Até hoje é impossível. É verdade. Com toda a tecnologia da China hoje, não se faz. Você não faz uma cidade em 1000 dias. Ele fez, entendeu? Por quê? Não olhou para o lado. Então, eu entendo que o governador de Brasília, o presidente do Brasil, ele tem que falar: gente, as minhas metas são essas, eu vou cumprir. Eu vou cumprir do começo ao fim. Porque aí a população ajuda. Nós, brasileiros, temos que ajudar a postura do presidente. Não adianta ficar só contestando. Se o rumo é esse, se o rumo que foi escolhido é esse, vamos em frente. Se Juscelino Kubitschek estivesse vivo hoje, Paulo, acho que ele diria o seguinte: minha fé no Brasil e minha fé em Brasília é inquebrantável, que é uma palavra que ele gostava de usar, né? André, falando um pouco a respeito, né, desse teu desafio, tem muitas reclamações da população do Distrito Federal que reclamam que quando o deputado federal ele é eleito, ele fica distante das regiões administrativas, distante, né? Você vai ser um deputado federal, caso eleito, diferente. Você vai andar nas regiões administrativas, checando demandas. Planaltina mesmo, na história política dela, é mínima quantidade de emendas parlamentares federais executadas aqui na história. E aí eu queria lhe perguntar, como você é comprometido com a educação, com o esporte, com a geração de emprego, né? É possível fazer um compromisso com a cidade de Planaltina que nas suas lutas de educação você vai trabalhar junto com o Distrito Federal para implantar aqui uma escola-parque, uma escola de música, que é algo que a população reivindica há muito tempo, e expandir isso para o Distrito Federal?
Olha, com certeza, o papel de um deputado é justamente estar próximo à população. Essa é uma das maiores demandas que eu escuto da população. O político só passa aqui de 4 em 4 anos. Eu não acredito nessa política. A política de ficar sentado na cadeira dentro do gabinete. A política é a proximidade. Tem que estar presente, vendo com seus olhos, diariamente, o que está acontecendo no Distrito Federal. O papel do deputado também é de fiscalizador. Então, é muito importante não ficar dentro de gabinete. É a mesma ideologia que eu sigo na minha vida empresarial. Eu detesto ficar na minha sala, no escritório, na sala, porque isso não faz o negócio andar para frente. A gente precisa estar se movimentando, conversando com os funcionários, olhando especificamente quais são as áreas que a gente pode estar melhorando, o que a gente pode estar aplicando, qual o novo projeto que a gente pode estar plantando. Então, essa política que eu vejo muito hoje, até de redes sociais, que o político eleito ele passa 90% do tempo só em rede social, né? Eu não acredito nessa política. Eu acredito na política do olho no olho. Cumprimentar as pessoas, olhar no olho da pessoa, ver pelo que ela está passando. E eu venho dizendo isso para a população. Eu não quero ficar dentro do Congresso para esquentar a cadeira. Eu quero ser um político atuante. É para isso que eu estou entrando na política. Se não for para isso, eu volto para o meu mundo empresarial e eu não quero participar da política. Se for para participar da política, tem que ser com uma atuação diferenciada. Paulo, muita gente quando nos encontra nas ruas, né, eles pedem para a gente perguntar para os candidatos ao governo do Distrito Federal, né, 2 pontos importantes, né? Planaltina, assim como o Distrito Federal, tem um problema muito grande na ocupação do solo, né, do crescimento desordenado. Planaltina é conhecido como o paraíso das invasões de terras privadas, públicas de proteção ambiental e paraíso das quadrilhas de grilagem de terra, né? Se você for eleito governador do Distrito Federal, qual que é o compromisso que é possível fazer para melhorar essa fiscalização? Você é capaz de dizer que é possível colocar uma agência de fiscalização, uma AGFIS em toda a região administrativa? Dá para se comprometer para colocar uma em Planaltina? Porque quando o DF legal chega aqui para poder, já está invadido, já está consolidado. Pequenas equipes, eles não conseguem chegar aqui. E aí a Planaltina está dessa forma, né? E outra proposta que eu queria saber a teu respeito, além dessa, né, se é possível colocar uma agência de fiscalização aqui e nas regiões administrativas para melhorar e combater isso, qual que é a tua proposta para combater as quadrilhas de grilagem de terra? Qual que é a tua proposta para melhorar o transporte público do Distrito Federal? Bom, quando se pensou na construção de Brasília, todo esse quadrilátero foi desapropriado pelo estado de Goiás. O que aconteceu? A visão dos idealizadores de Brasília é o seguinte: essa terra fica protegida, é um patrimônio dos brasilienses, e foi criada a nova CAP e depois a Terra CAP. O que aconteceu com o passar do tempo? A Terra CAP se descuidou. Da mesma forma que o Rio tem a Petrobras, Brasília tem a Terrabras, porque o maior patrimônio de Brasília são as terras. Então, se as terras são todas do governo, você imagine se tivesse um planejamento e uma fiscalização constante da dona das terras. Quem é a dona da terra? É a Terra CAP. É o GDF, que não protege. Essa quantidade de invasões que existem, elas podiam ser controladas, porque poderia dar uma terra mais barata às pessoas que querem morar do que acabam elas pagando. Porque a invasão é o seguinte: você faz uma invasão, aí fica aquela coisa desestruturada. Depois, para o governo entrar com água, luz e vias, fica muito mais caro. É muito mais caro você tentar arrumar uma coisa que começou mal do que começar bonitinho. Então, por exemplo, a Terra CAP poderia ter feito loteamentos para as pessoas mais necessitadas. Em vez dela pagar por um lotinho 10 mil, 20 mil, pagaria para o próprio governo. O governo esqueceu dessa questão social. Então, é uma questão que é fácil de fazer. A Terra CAP, que tem muitas terras, ela devia fazer loteamentos e deixar que as pessoas construíssem suas casinhas. Vende o terreno com um preço baixo, faz a infraestrutura e deixa o cidadão construir a sua casa. Por que não? Nunca foi feito isso. Sei que Brasília tem 500 condomínios. Não tem um condomínio feito pelo governo. Tem o quê? Agora está tendo muita construção de Minha Casa Minha Vida, que é um projeto também, é um projeto interessante. Tem dinheiro da Caixa Econômica, tem dinheiro do Banco do Brasil, então você tem muitos apartamentos aqui perto mesmo, no Itapuã, estão construindo lá 12 mil apartamentos.
tem projetos no Recanto das Emas. É uma alternativa. Agora, a questão das terras, é que realmente houve uma displicência de quem é dono da terra. Porque se você é dono da terra, proteja a terra. Porque a terra de Brasília é patrimônio nosso, de todo cidadão. Porque cada vez que a TerraCap faz uma licitação, e ela faz muitas licitações, ela arrecada muito dinheiro, que ela vende bonitinho para quem quer comprar um terreno legal. Esse dinheiro vai para quê? Para as obras sociais. Esse dinheiro é destinado a fazer viadutos, asfalto, hospitais. Ele pode ser usado para todo o governo. Agora, quando uma terra é invadida, alguém está ganhando. Geralmente é o loteador. Né? Muitas vezes a pessoa que chegou lá invadiu uma terra, começa a vender para as pessoas, vende de qualquer jeito, não tem infraestrutura, as pessoas acabam morando mal. Então, eu entendo que a organização fundiária é fundamental. Porque senão daqui a 20 anos a cidade acabou. E vai acabar mal, porque acaba sem... eu vejo cada dia por exemplo, Vicente Pires, o governo atual está investindo muito em Vicente Pires, investiu mais R$1 bilhão lá. Tudo bem, tem que investir mesmo, porque cresceu tanto que o governo como é que faz agora? Como é que arruma? Vamos tentar ordenar o Só que o custo é muito mais caro. Porque aí chega no meio de uma rua, tem uma casa, aí tem que fazer uma curva, aí depois o esgoto não entra, aí as ruas ficam pequenas, você se perde lá dentro. Uma confusão de todo tamanho que não precisava, gente. Brasília é uma cidade planejada. Se tivesse tudo feito, se os governos fossem atentos, hoje nós não teríamos esse gasto excessivo. É porque deixa o condomínio crescer, não fiscaliza e acaba dando mais prejuízo à sociedade. Tem que organizar. Agora, a TerraCap tem que ser mais eficiente. Cabe a agência de fiscalização em Planaltina e o transporte público. Qual a proposta? Bom, o transporte público. O problema de Brasília é o seguinte, é tudo muito distante. Né? Então, a pessoa mora em Planaltina, trabalha no plano piloto. Imagine, todo dia fazer a rota. Né? É distante. Desgastante. É distante e desgastante, né? E caro, né? Então, uma alternativa de transporte tem que ser feita. Um veículo leve sobre trilhos aqui para Planaltina, você sabe que o orçamento que eu tenho visto aí é alguma coisa acima de 4 bilhões, né? São valores expressivos, mas tem que ter uma solução. Que se não for o VLT, que faça sobre pneus, o BRT. É uma alternativa, com vias expressas, que possam ir mais rápidas. Eu acho que tem, da mesma forma que foi feito do Gama para o plano piloto, tem que fazer. Então, acho que tem que ter alternativas. Essa área norte ficou esquecida. Muito esquecida. Muito esquecida. Então, cresceu muito na área sul, naquela região de Taguatinga, as novas cidades, e esqueceram aqui do Sobradinho e Planaltina. Agora está na hora de resgatar. É verdade. Eu teria uma preocupação especial com essa região, porque eu acho uma região muito rica, muito importante, muito bonita, e eu tenho certeza que o próximo governador, independente de quem for, vai ter que ter muita energia aqui para a cidade. Com certeza. Vai ter que dedicar muito tempo aqui às questões fundiárias, legais, de geração de empregos. Nós precisamos, doutor Paulo, de ter realmente uma agência de fiscalização dentro de Planaltina, bem equipada, efetiva, porque senão as quadrilhas de grilagem de terra vão continuar fazendo a festa como estão fazendo aqui. Eu sei que você ama Planaltina, não quer que isso aconteça. Claro que não, ninguém quer, né? Ninguém quer, você não quer. Senão acaba criando aquele problema, né, que é um problema, aí tem 2 especuladores que ganham, né, na ilegalidade. Exatamente. Na ilegalidade. Porque vender terra pública é muito bom, né? Você pega uma terra pública, faz a ocupação e vende, é o melhor negócio do mundo. Né? Vai voltar a ter escritura gratuita, assim como teve no governo Arruda, do qual você foi parte no processo de regularização fundiária aqui em Planaltina e no DF? É fundamental. Eu defendo a escritura. A escritura é a garantia do cidadão do patrimônio dele. E a pessoa que tem patrimônio, ela fica mais estabelecida, ela tem autoestima mais elevada, ela tem uma garantia para a família. Então, eu entendo que a documentação organizada é fundamental. Com certeza. E não custa fazer escritura, até porque ela é a primeira escritura. Depois a pessoa muitas vezes vende, aí na segunda o governo arrecada. Agora, recentemente, em janeiro, fevereiro e março, houve uma redução do ITBI para fazer escrituras, de 3% para 1%.
Por sinal, quem aumentou o ITBI, que era 2 para 1, foi o Hollenberg. Agora continua em 3. Mas no meu governo eu vou mudar. Né? Vou diminuir essa taxação do ITBI para poder que as pessoas façam mais. Né? Eu entendo que 2% é mais que suficiente. Muito bom. André, queria te ouvir, né? A gente já caminhando já para o final, né, Elke? Você falou dos 3 S, que vão ser tuas 3 bandeiras lá na Câmara Federal, caso seja eleito, né? Emprego, educação e esporte. Qual que é o grande projeto que você tem para o Distrito Federal, para de repente ser implantado em outras partes do país, mas ter Brasília como modelo, né? Para poder revolucionar o esporte aqui, que falta tanta gestão profissional, que falta tanta política pública do esporte. Aqui a gente teria tudo para ser uma capital do esporte. Hoje em dia nós estamos sendo a capital da fome e de tantos outros problemas, né? Qual que é o grande projeto, o sonho que você tem de implantar uma marca para deixar um legado não só na geração de emprego, na educação, como no esporte aqui no Distrito Federal? Eu vejo que o esporte, as Vilas Olímpicas, seria algo muito bacana, né, de ter. E hoje o acesso é muito difícil, né? Eu converso com muitas pessoas, André, tem lá a Vila Olímpica, mas eu não tenho acesso. Então a gente tem que estar realmente abraçando o acesso para as Vilas Olímpicas e fazendo outras Vilas Olímpicas onde as pessoas possam estar realmente praticando o esporte. Isso é uma coisa, é um projeto muito bacana, inclusive que eu vou estar trabalhando em prol com o nosso futuro governador. Acho que seria muito bacana. E é aquela coisa, o esporte é fundamental. Eu acho que ele tem tudo para ser um polo, né, de esporte. Lá atrás meu pai até tentou. Próxima vez eu trago. Guardador de Guarda relíquias. Relíquias. Guarda tudo. Né? Então esse projeto eu acho extremamente bacana e é aquela coisa, né? Eu vejo que o político hoje ele tem que estar visando os projetos que visem engrandecer a nossa cidade, né? Eu vejo alguns políticos, às vezes, primeiro dia de mandato, já fecha a porta para o governador, porque ele já está pensando nas próximas eleições, né? E é importante o deputado ter essa sinergia com o governo local, porque o deputado vai estar angariando os recursos para destinar ao governo para o governo executar, correto? Então é importante ter essa sinergia entre governador e deputados. E eu vejo isso, hoje a gente tem essa certa dificuldade, né? Porque muitos deputados, é impressionante, dá o primeiro dia de mandato, já brigou com o governador, e aí não quer mandar recurso para o governador, aí fica no entrave, e quem perde é a população. Quem perde é a população. Com certeza. Então, eu sou totalmente a favor de menos polarização e mais desenvolvimento. Maravilha. Paulo, tenho certeza que se eleito for, uma das primeiras coisas que as pessoas vão esperar ver acontecer no seu governo é a proposta para zerar as filas de cirurgia, né, no sistema público de saúde. E na nossa conversa rapidinha ali nos estúdios da rádio, antes de entrar aqui, você falou a respeito disso. Conta pra gente aqui no podcast como que seria isso, qual seria a sua iniciativa para que isso acontecesse. Envolvimento dos hospitais públicos e privados, o envolvimento da classe médica brasiliense, algum recurso do governo e ocupação dos equipamentos hospitalares nos períodos que estão sem operação, noturnos, sábado, domingo, e fazer um mutirão. Um mutirão, né? De cirurgias. Como foi feito em São Paulo recentemente, foi feito um mutirão em 3 meses. Fizeram cirurgias à noite, cirurgias no entardecer, cirurgias pela madrugada, né, com a equipe de médicos competentes, trabalhando e pagando. O governo não pode deixar uma pessoa que está precisando de uma cirurgia urgente ficar 6 meses esperando. Olha, desculpa te interromper, mas nós essa semana tivemos o relato de um ouvinte que está há 18 anos esperando uma cirurgia. Nossa, imagina. E temos um outro ouvinte que participa muito com a gente, o seu Rui, que ele está esperando quanto tempo? 5 anos por uma cirurgia de descolamento de retina. Que uma carreta da visão, porventura, poderia fazer se não tivesse descontinuidade de gestão. Você é a favor desse tipo de iniciativa, de ter carreta para poder fazer determinados procedimentos cirúrgicos? Sim. Acho que tem coisas que podem ser feitas imediatamente em grande quantidade. A questão oftalmológica, ela pode ser resolvida. São coisas, né, pequenas que podem ser feitas. Então,
não dá. Né? Não dá justifica, né? Não justifica, porque a pessoa amargura, a pessoa fica doente, isso acaba complicando. Às vezes a pessoa, uma cirurgia que pode resolver um problema, depois ele agrava esse problema, aí fica no hospital, né, um mês, muito mais caro. Verdade. Né? A prevenção, ela é fundamental. A prevenção, ela elimina o problema final. Então, acho que fazer um mutirão rapidamente, primeiros 3 meses de governo, dar uma oxigenada disso, levantar a autoestima da classe médica brasiliense, mostrar o valor deles, que tem muito médico lutador, tem muito enfermeiro que trabalha com vontade, tem que valorizar esses profissionais, não menosprezá-los, pelo contrário, incentivá-los. Tudo na vida, as pessoas têm que ter estímulo. Não? Você deve chegar no... por que você chega numa loja do McDonald's? Você chega numa loja do McDonald's, os funcionários estão todos lá, né, elétricos, trabalhando e tal, porque tem um reconhecimento. Olha, você foi o melhor da semana, você trabalhou com afinco, você tem um prêmio, você tem um estímulo, você tem uma valorização. Quando você não valoriza o profissional, tanto faz. Então, tudo que funciona bem no mundo, não são as empresas que fazem a diferença, são as pessoas. Se você chega num lugar que as pessoas são valorizadas, a coisa funciona. Eu digo sempre, o homem é o elemento máximo de tudo que acontece numa corporação. Sem o elemento homem e mulher, você não tem um produto. Então, a qualidade do produto depende da valorização das pessoas. Então, a pessoa humana é fundamental. Você não pode ter um restaurante, um bar, né, a rádio, se você não tiver o elemento humano. E quanto mais valorizada a pessoa, melhor ela produz. Então, a produção depende da valorização. É o que falta no Brasil. As pessoas não são valorizadas. Então, valorizar as pessoas, e principalmente os servidores públicos, não são valorizados. Por isso que nós temos uma grande quantidade de servidores da saúde que estão em casa, porque um motivo ou outro, põe um atestado e tudo mais, porque não, tanto faz, vou trabalhar ou não, dou um atestado, ou não, passo uma semana sem trabalhar e tal. É impressionante o número de pessoas que poderiam estar produzindo. Então, temos que fazer valorização dos médicos, valorização dos enfermeiros. Olha, cada hospital tem que ter uma homenagem àquele médico que mais produziu, que mais, né, deu vida aos pacientes, que mais operou. Não, que as pessoas precisam disso, estímulo. Quando você não valoriza, não, como é que você valoriza um jogador de futebol? Maravilha. Não? Como é que você valoriza um jogador de futebol? Faz 2 gols aí que vai ter um prêmio. O cara vai se matar lá para fazer 2 gols. Verdade. Tudo na vida é motivação. Muitas vezes o serviço público não motiva, porque é tudo igual. Tanto faz ele trabalhar 10 horas como trabalhar 8 horas ou 7 horas. Então tem que ter motivação. Nós temos que despertar a motivação das pessoas que trabalham no governo. Porque o corpo funcional de Brasília, são, né, muitos funcionários, é muito, muito positivo. Quem passa no concurso público, gente, é bom. Ninguém passa no concurso público sem ser uma pessoa preparada, inteligente, com conhecimento. Agora, muitas vezes a pessoa quer passar no concurso público e fala, agora eu aposentei. Né? Passei no concurso público, agora, bom, tudo bem. Vamos valorizar as pessoas, vamos estimular os servidores. Maravilha. É isso aí, viu, gente? Está colocado aqui, né, tudo para você analisar, né, você que não, né, ainda está aí estudando como serão as suas escolhas. A gente tenta ao máximo mostrar a pessoa e o candidato aqui, mas a escolha é sua. Você tem mais alguma pergunta, Everson? Falamos de tudo, menos de um detalhe que me mandaram mensagem aqui pedindo para perguntar para o Paulo e para o André. Paulo, Brasília é patrimônio cultural da humanidade, né, de acordo com a Unesco, né, e a gente vê que o patrimônio cultural histórico do Distrito Federal, Planaltina, deveria ser patrimônio cultural histórico do DF do Brasil. A gente tem visto casarões caindo aos pedaços, museus, igrejinhas, prédios históricos aí, fazendinha ali na Vila Planalto, tudo caindo aos pedaços. Se você for eleito, vai ter uma política voltada para o patrimônio cultural, patrimônio histórico, para revitalizar, para quem sabe transformar a Planaltina revitalizada com seus casarões restaurados numa Pirinópolis do Distrito Federal, né? E de que forma o André pode ajudar você nessa missão? Vai ter um compromisso
para poder retomar o Teatro Nacional e restaurar esses casarões que a gente tem aqui em Planaltina e em alguns pontos do Distrito Federal? Ótima pergunta para a gente encerrar. O Teatro Nacional já está no plano de metas. Legal. Recuperar o Teatro Nacional. Quanto a, quando você falou tornar aqui Planaltina uma espécie de Pirinópolis, é encantadora a ideia. Até porque isso é bom demais para a geração de empregos, as pessoas virem aqui, né? Então, tem essa vocação a cidade. Por que não? Não podemos deixar esse centro histórico de Planaltina, é lindo. Temos que recuperar, fazer ali uma coisa de convivência harmônica, gostosa, né, de se viver. Então, será preocupação do nosso governo valorizar Planaltina como polo turístico do DF. Você traz recursos da Câmara Federal nessa dobradinha aí, André? Com certeza, né? Com esse intuito, com certeza. Né? Tem que restaurar aí nosso patrimônio, né? Com certeza. Foi degradado, então agora revitalizar. Muito importante, com certeza. Tá aí, feito o compromisso. Pessoal, a gente ficaria aqui, horas e horas e horas afinco, né? Extraindo toda a informação, todas as possibilidades, vislumbrando uma Brasília diferente, mas nós precisamos liberar o nosso convidado, que tem ainda compromissos aqui na cidade de Planaltina. Hoje, nossos convidados têm compromissos aqui, têm relações aqui, né? E precisam contemplar essas pessoas que estão lhes aguardando. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, ao meu amigo Everson Cordeiro, André Kubitschek, Paulo Otávio, desejar toda boa sorte nessa batalha aí. São poucos dias, mas dias intensos. Eu já posso até observar aí um certo, né, uma aparência de gente que está na luta. E, enfim, como eu falei aqui, fica posta, a mesa está posta, vocês escolhem do que vocês vão se servir, mas não se esqueçam que a sua escolha vai determinar a sua qualidade de vida nos próximos 4 anos. Só daqui 4 anos para a gente tentar fazer alguma coisa de novo, tá bom? Eu quero agradecer o nosso presidente Nelson Batista e toda a equipe da Rádio Terra por esse podcast, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, né, e compartilhando informações. É isso aí, agradecer ao Paulo, agradecer ao André por ter vindo aqui. Foi uma sabatina em todos os aspectos, falando de todas as áreas aqui, e é como a Elke falou, o futuro do Distrito Federal está nas mãos e na consciência do eleitor, de ter esse comprometimento de que a gente precisa realmente transformar a capital, as regiões administrativas, e vocês têm aí várias propostas, ações efetivas, planos aí à disposição para poder conferir no nosso podcast, né, para tomar a sua decisão na próxima eleição. E nós vamos seguir com várias entrevistas aí aqui no podcast da Rádio Terra e sigam acompanhando o Grupo Terra de Comunicação na Rádio Terra e também aqui no nosso podcast. Uma satisfação receber vocês aqui e boa sorte na caminhada de vocês. Suas considerações finais, André? Primeiramente, obrigado por nos receber aqui, obrigado a todos os nossos ouvintes. Estamos animados, estamos empolgados, queremos fazer parte da construção dessa capital que só tem 62 anos e tem tudo ainda para dar certo. E se Deus quiser e nos capacitar, nos dar muita sabedoria, com certeza a gente vai fazer o desenvolvimento que o DF merece. E qual que é o número, André? 5555. Maravilha. Suas considerações finais? Bom, primeiro que eu, nessa tarde de sexta-feira, eu nunca tive uma sabatina tão longa como hoje, entendeu? Vocês dois são feras, entendeu? Foram 2 horas de sabatina, mas tudo bem, fico feliz de ter participado, justamente no dia do aniversário da cidade, uma data simbólica, importante. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. 2 jornalistas competentes, que gostam da cidade de verdade, que estão aqui, né, pelo amor à Planaltina, e aí faz a diferença. Então foi uma honra enorme estar aqui com vocês. E quem sabe quando a gente ganhar a eleição a gente faz outro, né? Outras. Tá combinado, compromisso feito. Vamos ganhar a eleição primeiro, a gente vai aqui, que aí a gente já coloca, né, o coração, né, e o agradecimento à população de Planaltina, a vocês por esse bate-papo tão gostoso. E o bom é que o bate-papo foi incentivador, né? Em momento nenhum a gente mudou o rumo. Sim. Mudou o rumo do seguinte: olha, nós estamos falando em Planaltina, é o futuro de Planaltina, isso que é importante. Eu acho que
uma conversa como essa só edifica. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos os moradores de Planaltina, que me dê muita força, muita saúde, muita vontade nos próximos 50 dias para enfrentar o turbilhão, né, que nós teremos aqui nessa disputa, que muitas vezes é dura, mas é gostosa. É uma disputa gostosa, porque o que eu vou o tempo todo passar para a população é só as propostas, o meu amor à cidade e a vontade de ajudar. Maravilha! Muito obrigada. Você que está aí, não deixa de se inscrever no canal, curta, comenta, compartilha, viu? E aproveita e se informa. Obrigada, gente!